e um Deus que é provedor, que a todos nós o Senhor nos sustenta diante de tudo isso. E isso é motivo de nós estarmos alegres por estar aqui presente hoje, nessa manhã. Queremos te agradecer também pelos dízimos e ofertas depositadas ali no Galofilácio, que o Senhor esteja fazendo com que elas possam ser direcionadas aos teus trabalhos e sustento da tua casa, Senhor. Queremos que o Senhor esteja abençoando aqueles que não puderam vir hoje, mas que nas próximas oportunidades que possam estar abençoados e o Senhor continue abençoando para que possam vir à tua casa. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amados irmãos, nós chegamos ao momento de edificação do nosso culto nessa manhã. Mais uma vez, aprove ao Senhor trazer o reverendo Pedro Aragão para trazer a nossa palavra, e na qual eu peço à igreja, para que esqueçamos tudo lá fora, para nos apegarmos ao texto e à mensagem exposta. Texto muito importante para essa manhã. Com a palavra, reverendo Pedro Aragão. Meus irmãos amados, bom dia. Que a doce paz de Cristo Jesus esteja convosco. Amém. Estamos num nosso encontro matinal, nossa reunião aqui, em que o povo do Senhor reunido, desejoso de vir aprender mais do Senhor, tem conclamado, assim como nos diz o próprio Senhor Jesus, que ao se aproximar dos finais dos tempos, até as pedras clamariam, né? Não houvesse, e sabemos que com todas as dificuldades que temos enfrentado, nós temos ainda o privilégio de poder estar na casa do Senhor, né? Nessa manhã, meus irmãos, eu estando nos últimos dias meditando sobre se traria uma pregação ou algo, um estudo dominical, e assim o Senhor colocou no meu coração que trouxesse mais com a característica de um estudo bíblico dominical, do que como necessariamente uma pregação, ao contrário do que temos feito nos outros domingos, em que o pastor Adilson, né, está de férias, em viagem. E para isso nós escolhemos o texto de Atos, capítulo 16, onde eu quero que você já possa, por favor, manter as suas Bíblias abertas, também os seus olhos abertos. Bíblias, olhos abertos e ouvidos atentos. Atos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Nos diz assim a palavra do Senhor. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncindou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. E, percorrendo a região frígio-gálata,
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotracia. No dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito da Colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a os seus seguidores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes fizeram esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. E, levando-o aos pretores, disseram: estes homens são judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Se nós, cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora, não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram.
então partiram. Amém. Até aí, graças a Deus por sua santa e bendita palavra. Vamos ter mais um momento de oração. Você pode fechar os seus olhos e orar conosco. Amado Deus, amado Pai, nós estamos certos, ó Deus, de que o Senhor é o nosso mentor, o nosso guia, nosso fiel escudeiro, nosso auxílio, nossa proteção a todo tempo. Senhor amado, neste momento agora nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos direcione ao entendimento da Tua palavra. Através, ó Deus, daquilo que diz somente o texto sagrado do Senhor. Que venha o Senhor de maneira como lhe aprouver, e a cada um de nós trazer as preciosas lições e aplicações que o Senhor deseja para esta manhã para o teu povo. Nós oramos rogando a Deus que o Senhor nos desimpeça de não entendermos, ó Pai, a tua palavra, fazendo com que os nossos olhos e mentes sejam aclarados à luz do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Como os irmãos puderam ver lá no grupo da igreja, né, nós já postamos o tema, o título para esta mensagem dominical matinal, que é Para Além da Apatia, baseado em Atos 16. Por que que para além da apatia? Sem sombra de dúvidas, meus irmãos, todos nós temos alguma queixa contra a atual igreja evangélica, a igreja cristã do Senhor. Todos nós podemos ver, enxergamos alguns pontos a serem melhorados, alguns defeitos a serem corrigidos. Todos nós, de maneira igual, temos críticas. E se nós formos olhar de um âmbito majoritário, sem sombra de dúvidas, o maior problema, dentre todos estes mencionados, da igreja atual evangélica, é a sua apatia. A apatia é esta que ela impacta diretamente a sua vida espiritual, em sua rotina espiritual. E o que é que eu falo de apatia? Apatia, meus irmãos, se nós formos olhar quais são as características, aquilo que denota uma igreja apática, nós vamos ver pelo menos alguma dessas que eu vou mencionar. Igreja sem alegria, sem ânimo. Igreja sem vigor, sabe? Que você não vê mais o brilho nos olhos dos irmãos. Os irmãos não têm alegria em estar na casa do Senhor. Os irmãos não têm alegria quando estão juntos. Os irmãos não têm o contento de estar na presença do Senhor. Parece que a vida se torna mais um lamúrio do que de coisas felizes. Parece que a conversão, aquela alegria que temos em nossos primeiros momentos de conversão, ficaram apenas no passado, no histórico. Era uma vez um momento que eu era feliz. E sendo que, se a alegria da igreja for de fato no Senhor Jesus, o Senhor Jesus diz em João capítulo 15, versículo 11, né? Eu tenho dito todas essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. Uma segunda característica também que podemos observar de uma igreja apática, no que diz respeito à sua vida espiritual, é a falta de desejo de se estar em comunhão. Existem muitos casos, né, de pessoas que são membros de duas igrejas invisíveis. Sabemos que existe a igreja invisível, na qual nós, membros da igreja visível, fazemos parte. A igreja invisível é aquela igreja em que o Senhor chamou os santos, chamou o seu povo de todas as partes da terra, dentre todos os povos, os eleitos, os remidos, os escolhidos, o qual ele, como cabeça, é o mentor dessa igreja, e todos estes, como igreja, aguardando o noivo. Mas nos últimos anos não temos visto mais este prazer em comungar com irmãos de mesma fé que a nossa. E olhe que não tem muito tempo
em que a igreja tinha prazer em comunhão, tinha prazer em intercâmbios, tinha prazer em encontrões. Eu sei que os irmãos aqui têm no histórico diversos momentos de encontrões, de intercâmbios, quando se juntava grupo de jovens, de adolescentes, de SAF, de UPH, de UCP, um viajava para a terra do outro, outro viajava para a terra de um, era uma alegria. Irmão, só o preparar para a viagem já era motivo de estar todos alegres. Só o viajar em si, o estar na estrada, para aqueles que participaram desses momentos, sabem que tem mais resenha do que aconteceu nas coisas no ônibus, no caminhão, do que às vezes no próprio evento. Já hoje em dia, quando se fala... Não, eu digo hoje em dia, eu tiro até o tempo de pandemia, eu digo até antes disso, porque agora na pandemia a gente não está podendo ter toda a programação como era outrora. Mas antes, um pouco antes, não era mais visto com tanto prazer, tanta alegria, o encontrar-se, o estar junto, o estar-se presente. Era comum, às vezes, com muita forçosidade de sua liderança, fazer um intercâmbio, um encontrão entre duas federações e ter, no máximo, ali 30 pessoas. Como é que tem 30 pessoas em duas federações? Sendo que, às vezes, 30 pessoas é a quantidade de membros de uma dessas sociedades apenas. A gente viu refletir um pouco disso nesse tempo de live, né? Às vezes, o sínodo tal reunido com o sínodo tal, a federação tal reunida com a federação tal, 15, 17 pessoas online. Claro que aí a gente tira algumas pessoas que não têm acesso, que não têm aparelho, que não têm paciência com tecnologia ou que não têm... que já perdeu também a vontade de estar assim, online, né? Uma terceira, também característica, que eu posso mencionar aqui, de uma igreja apática, é uma igreja que perdeu o prazer também por evangelização e missão. Certamente, uma igreja que é firme em seus propósitos missionários, firme em seus propósitos evangelísticos, que os irmãos têm isso no sangue, têm isso nos olhos, têm isso nos lábios. Aqueles que são assim, são avivados, não são apáticos, são exatamente o oposto. Não se deixam vencer pela apatia. Mas, de uma maneira geral, a igreja evangélica, a igreja cristã, quando se menciona missão, evangelismo, costuma logo pensar, não, deixa eu terceirizar logo essa palavra, que essa palavra é para um grupo específico da igreja e não é para mim. Eu não tenho nenhum compromisso com o ID, eu não tenho nenhum compromisso com quem tem que ganhar as ovelhas, quem tem que ganhar pessoas para Cristo, é o grupo tal, é o irmão tal, é a irmã tal, mas não traz para si a responsabilidade, não traz para si o desejo de ter envolvimento com esse movimento, não traz para si o desejo de saquear almas do inferno, saquear do inferno pessoas que são cativas nas mãos de Satanás, pessoas que têm sofrido, que têm sido aprisionadas. Consequentemente, uma igreja sem prazer missionário evangelístico, ela também é uma igreja que não cresce. E se nós formos olhar para um livro do autor Rick Warner, que escreveu um livro, Uma Igreja com Propósitos, um livro que fez muito sucesso no começo dos anos 2000, tem uma frase dele que eu acho bastante pertinente, que diz assim, que existe uma pergunta errada que nós fazemos. O que devo fazer para a minha igreja crescer? O que eu devo fazer para a nossa igreja crescer? O que devemos fazer? Esta é uma pergunta errada. Porque se a igreja é do Senhor, e a igreja é um organismo vivo, e a igreja ela é uma igreja que vive segundo a vontade do Senhor, a pergunta que deveríamos fazer é: o que é que está acontecendo, que está causando de que a igreja não cresça? O que é que está impedindo a igreja de crescer? O que é que está acontecendo que a igreja não está crescendo? O que está impedindo o crescimento da igreja? E nós falamos agora das características, mas agora nós vamos falar de causas. Duas coisas causam a apatia ou a falta de ânimo, de vigor da igreja. E as duas principais causas são frieza espiritual
e a falta de conversão. O que causa o fato de uma igreja estar apática é, primeiramente, frieza espiritual. E, em segunda instância, falta de conversão no seio da igreja. A frieza espiritual, meus irmãos, ela é caracterizada pela paixão, pelo amor às coisas do mundo. São crentes que querem ainda viver a digamia, ou a bigamia, de viver, agora é o momento de crente, o momento de estar na casa do Senhor, agora é o momento do mundo, é o momento de eu estar vivendo com as coisas do mundo. Eles conseguem viver tranquilamente separando, não, agora é meu momento crente, é o momento onde eu não faço isso de errado, onde eu não faço isso e não cometo aquilo. Não, agora é o meu momento social. Eu dou uma pausa aqui em tudo que eu conheço sobre Bíblia, tudo que eu conheço, tudo que eu tenho aprendido. Eu vou dar como diz os adolescentes nos esportes, eu dou 2 altos, dá uma pausa. Por enquanto, neste momento eu não sou crente, vou viver o que eu devo achar. Continuo sabendo que essencialmente eu sou crente, mas eu vou viver segundo o que eu acho. Eu costumo sempre dizer, e insisto sempre nisso quando estou falando alguns estudos com os irmãos, que eu acho que a universidade que tem mais alunos nos últimos anos é o curso de archeologia. Porque o que tem de arqueólogo, principalmente no seio da igreja, mas eu acho que Deus não vai se importar com isso. Eu acho que a Bíblia é muito... Aí pronto, se cada um tem o seu acho, formado na sua arqueologia, os achistas vivem segundo os seus padrões e não segundo os padrões mundanos. E quando falamos de frieza espiritual, tem 2 passagens que são... que nos são lembradas nesse momento. Primeira em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, quando o apóstolo Paulo diz ali, não apagueis o espírito. O reformador João Calvino, comentando sobre esta passagem, ele defende que quando se diz não apagueis o espírito, não quer dizer que a pessoa tem o Espírito Santo e depois deixou de ter o Espírito Santo. A defesa, a tese dele não é que o Espírito Santo possa sair uma vez entrado na vida do crente. Não, mas uma vez entrado o Espírito Santo na vida do crente, o crente, de repente, vivendo em carne, dando ênfase às coisas da sua própria natureza e não às coisas espirituais, às coisas de Deus, está vivendo de tal forma que está enublecido, nublado, escurecido o caráter cristão dele. E aí, quem vê aquela pessoa vivendo segundo aqueles costumes, acha que ali não tem alguém com o Espírito de Deus. E, paralelo a isso, tem um texto de Efésios, capítulo 4, versículo 30, onde o apóstolo Paulo também diz ali, uma exortação, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o crente, se não vigiar, se não tiver cuidado, pode, em cada ato pecaminoso, estar entristecendo o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo que habita em você, e se a pessoa é crente, eu digo aqui assim, habita, sem sombra de dúvidas, não há aqui nenhum tipo de pré-julgamento, que você não é crente mais, ou que você... Não, o Espírito Santo habitando em você, mas você pode estar entristecendo o Espírito Santo, ou de tanto entristecer o Espírito Santo, você agora vive como se não tivesse apenas apagado. Mas além da frieza espiritual, como eu disse, uma outra causa é a falta de conversão. E este é o pior problema no seio da igreja. As pessoas não convertidas no seio da igreja, mas que se acham convertidos convictos. E aí eu não falo daqueles que não são convertidos, mas sabem que não são convertidos, estão vindo para a igreja, até gostam de estar ali naquele ambiente, gostam da amizade com algumas pessoas, gostam de ouvir a palavra do Senhor, sabem que ainda não têm um compromisso com Deus, sabem que ainda não são cristãos. E se você perguntar, não, eu ainda não sou crente não, mas eu gosto de estar aqui. Não, eu sei que minha hora vai chegar. Se você perguntar a esses têm esse discurso. Mas aqui eu estou falando daqueles que têm uma convicção, que têm certeza de que são crentes. E que nada nem ninguém consegue provar a eles do contrário.
às vezes nem a própria consciência. Mas os não convertidos, ou os falsos convertidos, por ser um dos piores males no seio da igreja, né? É o que tem causado muitos, mas muitos estragos, porque junto com a igreja, eles também são vitrine. E todo e qualquer ato que venha a ser cometido por estes, a conta vai vir em nome da igreja. Ah, aquele irmão é membro da igreja X. Aquele irmão é crente da igreja Y. Mas ali a pessoa não sabe que ali é o joio no meio do trigo. E muitas vezes impedindo o trigo de crescer. E é aí onde reside o problema, né? O crescente aumento dos membros não convertidos é o que tem feito muitas vezes a igreja viver constantemente apática. O livro de Atos, meus irmãos, nós lemos aqui apenas um capítulo, né, dos seus 28 capítulos, mas o livro de Atos ele é a certidão de nascimento da igreja cristã tal qual conhecemos. Nela nós encontramos os primeiros movimentos evangelísticos, a conversão dos gentios, a conversão dos estrangeiros, dos povos de origem não judaica, e as primeiras perseguições por causa do nome de Jesus. Se nós formos pegar todo o livro de Atos, né, nós podemos fundamentar, né, que o livro de Atos, eu peguei esse extrato aqui do comentário de Genebra, que nos ensina 4 verdades fundamentais. Primeiro, as testemunhas de Cristo são capacitadas pelo Espírito Santo. Segundo, as testemunhas de Cristo devem ir aos confins da terra. Terceiro, as testemunhas de Cristo sofrem perseguições. E quarto, as testemunhas de Cristo estabelecem e apoiam igrejas para que a missão possa ser dada continuidade. E aí aqueles que gostam de anotar, essas informações estão, essas que eu acabei de mencionar no livro, na Bíblia de Genebra, que como eu tenho dito aqui, eu recomendo que os irmãos tenham em casa. Mas, se eu for fazer aqui uma subdivisão pessoal do livro de Atos, primeiro eu diria que o livro de Atos é dividido em ascensão de Jesus e o grande comissionamento e capacitação. Segundo, propagação do evangelho através de testemunhos pessoais, discursos e pregações e as viagens missionárias. Terceiro, há muitas conversões, o livro de Atos é repleto de conversões, inclusive nessa passagem que nós lemos, nós vamos falar de uma. E também, em quarto e último lugar, que esse livro é dividido, muitas perseguições à igreja do Senhor. Ou seja, tudo isso tem a ver com a conversão, que tem a ver diretamente com a apatia ou não da igreja do Senhor. O reverendo Paul Washer, um pastor bem famoso na atualidade, ele tem uma frase que diz assim: qualquer um que diz que Deus o salvou e continua a viver como antes, eu pergunto, salvou de quê? Olha que frase interessante para reflexão. Qualquer um que diz que Deus o salvou, mas continua a viver como antes, eu pergunto, salvou de quê? Essa passagem, meus irmãos, que nós lemos aqui, de Atos capítulo 16, assim como todo o livro de Atos, é um breve extrato de como a igreja genuína do Senhor Jesus deve viver para além da apatia. E nesses textos aqui eu quero estar trazendo alguns destaques que vão nos ensinar sobre este assunto para além da apatia. E eu quero já iniciar, irmãos, dizendo para os irmãos que eu não vou seguir necessariamente a ordem em que está no texto, como que uma pregação expositiva, né? Mas fazendo aqui um apanhado, não somente neste texto, mas em outros textos para reforçar a nossa tese. E aí, mas a primeira observação que eu faço para uma igreja que de fato é genuinamente evangélica, verdadeiramente evangélica, de irmãos genuinamente evangélicos, que querem viver além da apatia, primeiramente, elas são obedientes às orientações do Senhor. Os versículos do 6 ao 10 nos ensinam isso, deste capítulo que nós lemos. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Veja que aqui já há uma obediência. Eles iam no sentido da Ásia, o Espírito Santo o impediu.
Depois, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes testemunhar o Evangelho. Essa aqui, meus irmãos, é uma das passagens que nós usamos também como passagem tese a respeito da afirmação da Trindade na Bíblia. Há aqui no versículo 6 a menção de que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. No versículo 7, a menção de que foi o Espírito de Jesus que havia impedido eles de avançarem em um determinado caminho que eles queriam avançar. E no 10, eles entenderam que Deus tinha direcionado eles para onde Paulo tinha tido aquela visão daquele homem macedônio, ou seja, no sentido Macedônia. E é por isso que o livro de Atos dos Apóstolos, muitos teólogos chamam ele de Atos do Espírito, ou do Espírito Santo, por causa de tantas passagens similares a essas, onde o Espírito Santo guia claramente os apóstolos do Senhor segundo o seu caminho. Se você parar para observar, ser obediente a Deus, às vezes requer o entendimento de que algo que esteja claramente diante dos seus olhos, a coisa mais óbvia, ou clara, ou transparente, ou mais correta a ser feita, você não fazer em obediência ao Senhor. Porque quem de nós poderia imaginar que uma igreja que estava ali crescendo, uma igreja que estava em expansão, uma igreja em que estavam ali os seus apóstolos divulgando e ensinando a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de repente eles querendo ir para a Ásia, e vem o Espírito Santo e os impede de ir para a Ásia. Não, eu não quero que vocês vão evangelizar na Ásia. Talvez uma pessoa com pouca intimidade com Deus até pudesse estranhar. Isso não vem de Deus, não. Uma pessoa com pouca experiência e convivência com o Senhor não reconheceria que o Senhor ali impediu eles de irem fazer um ato evangelístico, um ato missionário. No versículo 7, o Espírito de Jesus não o permitiu eles de avançarem também para Bitínia. Agora, que interessante, né? Tentaram ir para a Ásia, no versículo 6, tentaram ir para Bitínia, no versículo 7, mas ambos, Deus não permitiu. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo, e foi Deus que orientou que eles fossem para a Macedônia. Esse trajeto que o apóstolo Paulo ficou de fazer aqui, acabou que ele veio fazer lá em Atos capítulo 19. Não foi concluído aqui, mas foi concluído naquele episódio. Agora, por que é que Deus, então, fez essa mudança de trajeto, essa mudança de trajetória ali? Olha, primeiro que existem os desígnios do Senhor que nós nunca saberemos. Mas nós podemos ver aqui depois o tanto que o Senhor alcançou através de Paulo e Silas, tendo eles seguido o caminho da Macedônia, quando ele viu lá o homem macedônio pedindo ajuda, né? No final do verso 9, passa a Macedônia e ajuda-nos. Se você for ler depois a continuidade de todo o texto, capítulo 16 em diante, a conversão de muitos em Filipos, a conversão de muitos em Atenas, aquele discurso de Paulo em Atenas foi porque eles estiveram por lá, e a conversão daquelas pessoas que eram bastante idólatras, a conversão que era urgente e necessária, a apresentação do Evangelho num lugar chamado Corinto, que depois veio a ser um lugar onde Paulo esteve mais de uma vez em suas viagens missionárias, razão até das suas 3 epístolas, né? Em nosso cano nós encontramos apenas 2, temos 2, mas sabemos na segunda que ele menciona ainda uma terceira. Lembrando que tanto a ação de não ir para cá quanto ir para acolá denotam que a igreja vivia em obediência à palavra do Senhor. E essa obediência veio através de uma visão. A gente não sabe se foi uma aparição, se foi um sonho, que o apóstolo Paulo teve, irmãos. Mas sabemos que aqueles irmãos missionários entenderam que era a vontade de Deus seguir dali para acolá. Irmãos, o que eu já tiro de lição nessa primeira observação
Como se pode ter tantas pessoas que, ouvindo orientações de seus líderes, ouvindo mensagens, ouvindo estudos, ouvindo orientadores, conselheiros falando, ensinando constantemente, costumam andar sempre em caminhos contrários ao que Deus quer que a pessoa ande? Como que se passa anos e após anos e não se vê uma mudança? O que é que significa conversão? Mudança de caminho, mudança de percurso. A expressão conversão é: estava andando por este caminho, agora vou andar por outro caminho, por outro percurso. Às vezes ouvimos mensagens, estudos bíblicos e não convertemos alguns de nossos conceitos. Isso a todos nós cristãos pesa de maneira igual. Quem de nós pode dizer que já atingiu a estatura de varão perfeito, que não precisa mais de estudos bíblicos, que não precisa mais de mensagens bíblicas, que não precisa mais de orientações pastorais, não precisa mais de conselhos dos mais velhos, conselhos da liderança? Nenhum de nós. Ninguém. Essa é uma das razões pelas quais nós também temos resistências com essas igrejas, que tem lá o bispo da igreja e ninguém acima dele. O que ele decidir, está decidido. O que ele falar, pronto, está falado. O que o apóstolo tal falou, ou o profeta falou, está falado. E todo mundo cumpre cegamente. E essa pessoa não tem alguém em cima dela, né? Como você vê, por exemplo, o presidente do Supremo Conselho da IPB, o reverendo Roberto Brasileiro, que faz parte de um conselho de uma igreja. Ou seja, não decide sozinho. O conselho administra junto com ele a igreja. A igreja presbiteriana não tem um papa, não tem um nome, uma pessoa, a referência. A pessoa da igreja presbiteriana do Brasil é Jesus Cristo. A pessoa que rege a igreja presbiteriana é a pessoa do nosso Salvador. Quando nós olhamos também, meus irmãos, aqui, essa visão que o apóstolo Paulo teve em Troade, né, relatada nos versículos 6 aos versículos 10, pedindo aos irmãos que possam manter aí essa passagem. Nós vemos que o apóstolo Paulo, logo tendo visto no verso 9, logo no comecinho do versículo número 10, diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ali. Irmãos, a obra do Senhor, o ide, o fazer, não deva ser tratado por nós como algo romântico, algo a ser planejado. Veja bem, os irmãos vão entender depois o que eu quero com isso. Mas de tal forma que esse planejamento não termina nunca. Mas deve ser ido logo, imediatamente. É essa a expressão que ele diz. Ao ter o entendimento de Deus que precisava ir para tal lugar, evangelizar tal lugar, pregar o evangelho em tal lugar, ele não pensou duas vezes. Simplesmente juntou-se com os seus amados e assim foram. Nós ouvimos muito daquela grande comissão, né? O ide e pregai o evangelho a toda criatura. E, como eu disse aqui no começo da introdução, muitas vezes enxergamos esse versículo para os missionários, para os evangelistas. E aqui eu já quero antecipar, meus irmãos, que eu e você devemos ser missionários evangelistas do Senhor. Cada um de nós devemos ser missionários e evangelistas do Senhor. Eu já quero fazer um gancho disso para os primeiros 5 versículos dessa passagem que nós lemos, onde entendemos que uma igreja genuína, verdadeira, que não vive apática, ela cumpre o seu ide, a sua missão evangelística. Veja, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso o circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número.
Irmãos, esse versículo primeiro aqui, quando diz, havia ali um discípulo chamado Timóteo. Era este o Timóteo, aquele Timóteo mesmo. Aquele Timóteo que nós conhecemos. Aquele Timóteo para quem o Senhor colocou nas mãos do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo o chama de filho. Se você prestar atenção, havia um discípulo chamado Timóteo. Timóteo já era discipulado por alguém. Alguém já o discipulava. E ainda assim ele tornou-se como que um filho na fé para Paulo. Paulo também o discipulou. E aí eu quero dar um bom destaque nesse ponto e quero pedir a você que possa abrir comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Falar um pouco sobre isso. Nós já passamos aqui da metade do nosso estudo, estamos já na metade final. Mas veja, capítulo 1, 2 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que em ti também. O apóstolo Paulo está dando aqui características do seu relacionamento de discipulador ao discípulo Timóteo. Olha, irmãos, falar aqui um pouco sobre discipulado. Nós temos uma visão muito limitada sobre discipulado. Discipulado parece, quando a gente ouve falar, vamos fazer um discipulado, parece que é só mais um grupo de estudo, mais um grupo de doutrina, mais uma reunião doutrinária, mais uma classe de catecúmenos, mais uma classe de estudos bíblicos. Não é nada disso. Discipulado mesmo é você fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz assim, sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo, poder me imitar, é você escolher alguém ou mais de uma pessoa, às vezes 2, 3, não dá para se discipular simultaneamente muitas pessoas, porque o discipulado requer tempo, requer dedicação, discipular requer entrega, discipular requer que você cole com a pessoa, que você esteja junto daquela pessoa, que você chore com aquela pessoa, que você sorria com aquela pessoa, como ele diz, lembrado de todas as tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação do que guardo da tua fé sem fingimento, é acompanhar de perto, é ter encontros rotineiros, é ter cobrança em estudo bíblico, cobrar alguém se ela está lendo a Bíblia, se ela está em oração, é pagar o preço de se aumentar a família. Mas aí é onde está o problema da igreja apática, ela não quer aumentar a família, ela quer um milagre, que Deus estale o dedo e apareça um bocado de crente na igreja. Ela quer um milagre, quer que o conselho da igreja se vire para poder ter um bocado de membro na igreja convertido. Mas ela vive como um agente secreto. Sabe aquele soldado secreto do Senhor? Que vizinho não sabe que a pessoa é crente? A pessoa às vezes tem oportunidade, às vezes não, com certeza, Deus dá oportunidade para todos. Você com certeza tem pessoas do seu rol de amizade, do seu rol familiar, do seu rol ali onde você mora, onde você pode testemunhar, pode ensinar, pode escolher discipular. Meu irmão, vamos marcar toda semana aqui, vamos marcar um dia aqui, um horário para eu vir aqui mais bater um papo com você, ensinar sobre as coisas da Bíblia. E aí você, com a pessoa, você compartilha, você ouve a pessoa, você, como que um professor à moda antiga, como o pai ou a mãe que ficava ali do lado do filho mesmo, ensinando, assim a letra A letra B, o número 1, ensinando o beabá, irmãos. Ensinando, sabe, a coisa mais primordial, fazer isso com alguém assim na fé, engateando os primeiros passos na fé. Mas, como eu disse, tem que pagar o preço de querer ver a família aumentada. A gente não quer ter a nossa família aumentada. Às vezes, biologicamente, a gente não quer, né? Quer ter só um filho, só 2, só tal. A gente tem diversos receios
eu vou botar mais uma pessoa em casa, porque às vezes você tem que levar para dentro de casa. Como você é o pastor daquela pessoa, como você é o mentor daquela pessoa, a mentora daquela pessoa, como você acompanha aquela pessoa, quer ser a referência daquela pessoa, o discipulador, e você não vai tomar um cafezinho com a pessoa, você não vai sentar com a pessoa, não vai chamar a pessoa para dentro de sua casa. A pessoa vai precisar, sim, de fato, se abrir com você, conviver com você conviver com ela, e você ensinar para ela. Mas é muito caro isso para a gente hoje, é muito tempo, eu não posso, não tenho paciência, eu já tenho um problema demais. E eis que, infelizmente, nós não queremos mais filhos. Voltando aqui para o texto de Atos, ainda quero destacar, já de maneira para finalizar, uma igreja que vive segundo a vontade de Deus, ela evidencia essa vida em conversões. Do versículo 11 até o versículo número 15, nós vemos ali o testemunho da conversão de Lídia, né? Vou fazer um destaque aqui, dos versículos 13 em diante. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aqui houve um fruto daquilo que os missionários foram fazer ao atender o chamado de um homem que apareceu para Paulo, dizendo: vinha nos socorrer aqui para as bandas da Macedônia. Já teve aqui o primeiro fruto. Lídia, né, vendedora de púrpura, né, que era aquele tecido vermelho arroxeado, caríssimo, usado apenas para pessoas reais, né? Ela foi batizada, bem como toda a sua casa. Segundo, no verso 16 aqui em diante, nós vemos que uma mulher que não sabemos o nome foi curada de um espírito adivinhador, né? Olha, seguindo versículo 17, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Irmãos, isso aqui não parece uma frase bem de boa, tranquila, de crente? Não é uma frase bastante plausível? Alguém que, se de repente eu estivesse viajando, montado no cavalo e pregando aí pela estrada, e alguém que fosse me seguindo dizendo: olha, estes homens que estão andando por aí são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Se eu ouvisse alguém dizendo isso, para todos nós, à primeira instância, nós veríamos que é uma frase até abençoadora, algo bastante... que bom que alguém está reconhecendo, está louvando, glorificando a Deus. Mas, o versículo 18, isso se repetia por muitos dias. Então, olha o que Paulo, né, fez. Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, o saiu. Olha que espírito enganador. O espírito que estava naquela mulher. Lendo alguns comentaristas sobre essa passagem, uma das razões pelas quais o Senhor impeliu o apóstolo Paulo de que aquilo ali era um espírito do demônio, é porque aquilo ali fazia com que ele pudesse correr um certo risco de se ensoberbecer. Eis ali o grandiosíssimo servo do Deus Altíssimo que tem pregado as boas novas. Sou eu mesmo. O grande, o poderoso. E não tem coisa pior para uma igreja, para um crente, do que ver que qualquer um que queira se colocar no lugar do Senhor, queira roubar para si a glória. Este é o pior, não somente das piores coisas que uma pessoa que se diz crente pode fazer, mas sem sombra de dúvida, como nós vimos nesse texto, é sem sombra de dúvidas uma obra do diabo. Porque o diabo vai querer, meus irmãos, fazer com que nós venhamos a achar que o que temos feito, que o que temos conquistado, que almas que têm se convertido, que pessoas que têm se quebrantado, seja por causa do nosso esforço, por causa do nosso mérito.
Então veja que uma coisa trabalha paralelo à outra. A gente não vai pensar de maneira nenhuma em cruzar os braços, mas a gente vai sim arregaçar as mangas, vai pagar o preço, vai fazer, e entendendo que quem está fazendo é o Senhor da obra, é o Senhor Jesus. E por fim, vemos aqui uma conversão maravilhosa. Conhecemos essa história aqui, né, de Paulo e Silas, que foram presos, foram açoitados, foram lançados no cárcere. E agora, a conversão do carcereiro, do versículo 27 em diante. Ó. O carcereiro despertou do sono e viu as portas abertas do cárcere. Puxou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E aí vem um versículo que precisa de um entendimento também correto. São tantos versículos, irmãos, que nós interpretamos errado. Eu mencionei há 2 domingos aqui aquele sobre tudo posso naquele que me fortalece, que é entendido muitas vezes de maneira errada. Temos aqui um outro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ou seja, muitas pessoas têm pensado assim: o fato de eu ser crente, certamente, com certeza, Deus também vai alcançar os da minha casa. E a gente sabe que não é assim. Muitas vezes a pessoa morre crente e não vê a conversão, e não há conversão de outros na sua casa. O entendimento da organização gramatical aqui, para saber o que é que o autor Lucas, né, o autor de Atos, está mencionando aqui, é que tanto tu quanto os da tua casa, em crendo no Senhor Jesus, serão salvos. Se você, bem como os da sua casa, crerem no Senhor Jesus, serão salvos. E esse carcereiro teve a sua vida e a vida de sua família mudada. No versículo 27, meus irmãos, no finalzinho diz o que? Ele ia se matar. Ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, né? Porque você sabe que os soldados romanos tinham que pagar com a própria vida se eles deixassem algum preso fugir. Eles teriam que ser executados, a culpa era deles, a culpa era sua. Então ele já ia adiantando: deixa eu tirar minha própria vida. Mas no final, no versículo 34, olha que lindo, o que é que o Evangelho faz? Então, levando-os para os da sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha a diferença de humor desse homem, de alguém que estava beirando a se matar, para alguém que estava agora em tamanha alegria, glorificando a Deus, feliz porque ele, a sua esposa e seus filhos estavam agora crendo. Transformador. Olha o que faz o genuíno evangelho. Um evangelho. O texto de Atos 2, 42, né? Em como deve ser, como viver, como a igreja, como a primeira igreja ali, a igreja primitiva vivia, que como deve ser também. Olha, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui nós já vemos que eles permaneciam fiéis e sempre firmes na doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos tinham ensinado para eles de doutrina, eles não se permitiam ser enganados por nenhuma falsa doutrina, eles não eram enganados por nenhum ensino contrário à palavra, eles não se deixavam enganar por nenhum ensino deturpado da pregação do genuíno evangelho. Comunhão, que significa partir do pão e orações juntos. Quanto tempo que não fazemos isso? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Pois bem, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Era uma igreja aberta, uma igreja de mão aberta. Eram pessoas que tinham
a espontaneidade em doar, em se doar, em ver que, em tendo alguém com alguma necessidade, o socorria, ajudava, se desfazia de algo que era seu para ajudar ao próximo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Tempos bons, tempos de alegria, de singeleza, de simplicidade nos seus corações. Tempos de andarmos nas casas uns dos outros. Hoje nós temos uma desconfiança uns dos outros. Claro, a pessoa pode estar trazendo para dentro de casa o coronavírus, né? Então, a gente dá um desconto a esse cuidado necessário que o momento exige. Mas, se essa mensagem que eu estou falando nessa manhã fosse antes de ter começado a pandemia, antes de março do ano passado, ela continuaria encaixando perfeitamente. Que já estávamos enfadados desse relacionamento, de partir o pão de casa em casa, de comungar a refeição juntos com alegrias. Louvar a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, ou seja, todas as pessoas davam testemunho favorável de que ali haviam crentes, de que ali haviam pessoas servas do Senhor. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, obedecendo a todas essas características, o Senhor é quem acrescentava à sua igreja os que iam sendo salvos. O discurso de Pedro aqui, no versículo 41, no final, 3.000 pessoas foram convertidas. Esse discurso aqui é um discurso em que ele anunciou a palavra ali, depois de ter recebido a comissão dada pelo Senhor Jesus. Aqui no capítulo 4, no versículo 4, já fala de mais outros tantos convertidos, 5.000 convertidos. Ou seja, já vemos aqui apenas em dois discursos, em duas falas, 8.000 pessoas alcançadas pelo Evangelho. E o Evangelho ia fazendo isso. Simpatia, singeleza de coração, simpatia que é o oposto de apatia. E o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, nós precisamos resgatar essa simpatia, essa alegria em todos nós. Ânimo, motivação, alegria do primeiro amor. Quando o Senhor Jesus critica no livro de Apocalipse, eu tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor, é porque no nosso primeiro amor andávamos bastante alegres, felizes, motivados, nós não tínhamos nada que pudesse nos impedir de estar com os irmãos, de estar na igreja, de estar louvando, adorando junto, de estar comungando juntos, de estar fazendo atividades juntos. Hoje, parece que o versículo de Mateus 6,33 tem tem sofrido uma inversão. Buscai, pois, em primeiro lugar, os meus afazeres pessoais, as minhas atividades pessoais e as minhas coisas pessoais. E depois, em segundo lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que são as demais coisas que podem ser acrescentadas. Conquanto que o Senhor nos diz que buscai, pois, na verdade, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Que ele, pois, então, nos faça a viver como viviam esses primeiros irmãos aí, na primeira era, neste primeiro século, século de bastantes alegrias, também de bastantes perseguições, séculos onde a igreja tinha de suas dificuldades, mas não deixava de militar, de andar adiante. Vamos adiante, irmãos. Vamos continuar, irmãos. Vamos nos manter firmes. Vamos estar levantando contra todo e qualquer que seja o empecilho de comungar, de estar na casa do Senhor, de falar o Evangelho, de anunciar o Evangelho a todas as nações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, nós queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que afaste de nós a apatia, ó Deus, que afaste de nós a desmotivação, ou que nossas tantas tribulações, tantas lutas, tantas perseguições já sofridas, tantos motivos que temos para nos entristecer, já esmoreceram os nossos corações. Eu rogo, ó Deus, que o Senhor nos dê ânimo, nos dê força e nos dê esperança em nome de Jesus. Eu oro pedindo, ó Pai, que o Senhor levante
a tua igreja visível aqui neste mundo, para que venhamos todos os dias protestar contra as ciladas do inimigo. O Senhor levante, ó Pai, dos 4 cantos do mundo os teus eleitos, para que juntos venhamos anunciar o evangelho precioso do Senhor Jesus, que já a hora já bate a porta. O Senhor Jesus a qualquer momento vem redimir, buscar a sua igreja. Ah, Senhor, dê para nós a intrepidez que o Senhor deu a estes apóstolos. Dê para nós a alegria e a motivação que já desfrutamos alguns anos atrás, mas que queremos viver, ó Deus, todos os dias. Nos ajuda a alcançar a plenitude da vontade do Senhor para nós. Peço perdão, ó Pai, como ministro do Teu Evangelho, por mim mesmo, pelo Teu povo, por todo o Teu povo, que porventura, ó Pai, possa estar com aflição tamanha em seus corações, que os seus ânimos, que a sua alegria de viver tem se colocado, ó Deus, em contraste a tantas adversidades que tem posto o nosso sorriso para o lado. Nos ajuda a viver como que éramos no início do nosso primeiro amor. Assim eu oro, rogando que o Senhor nos abençoe como igreja do Senhor, nos fortaleça e nos vivifique em nome e para a glória de Cristo. Amém. Receber, pois, a bênção do Senhor. Que a bendita, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito, eterno e incondicional de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação que vem do seu Santo Espírito esteja com todos nós e com todo o povo do Senhor espalhados pelos 4 cantos do mundo. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos assim chegando ao final de mais um culto matinal, de um encontro aqui dentre os santos. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos que vieram aqui à casa do Senhor e daqueles também que estão nos acompanhando de suas residências, né, através do canal da igreja no YouTube, aí lançado pelo nosso querido amado irmão Ivan, aí na comissão técnica, junto com o Lipe, né? O Lipinho está por aí, em algum canto. Convidamos todos a estarem aqui hoje às 19h30. Hoje à noite, quem vai pregar será o presbítero Paulo Lira. Eu estarei atendendo a um convite que o pastor Yuri de César Carvalho Monteiro me fez lá em dezembro para estar pregando em Pindobaçu, né, em decorrência das suas férias. Ele fez uma escala para algumas pessoas substituírem ele. Estarei pregando hoje à noite lá, se Deus assim permitir. Os irmãos estejam orando também por mim, pela vida da minha família. Eu estarei indo com minha baixinha e com meus baixinhos para lá, né? E só Deus por nós nessa estrada aí, viu? Que essa estrada está... Eu acho que espinho na carne em grego deve significar essa estrada para Pindobaçu aí, espinho na carne. Ou estrada que é mensageiro de Satanás. É desmotivadora, mas a gente vai na fé e na esperança do Senhor. Algum outro aviso, amados irmãos? Presbítero Paulo Rodrigues. Hoje à tarde, não é isso? Reunião presencial das Safiras, das meninas da SAF, de planejamento aqui para o primeiro semestre da SAF. Viu? Então, as irmãs estejam atentas para estarem aqui hoje na casa do Senhor. Quem nos visita, ou são todos da casa, assim, além de nós estarmos afastados, todo mundo de máscara, né? Eu acho que todo mundo aqui é da casa, né? Algum aviso, presbítero? Pronto, estejamos orando, meus irmãos, pela viagem missionária dos presbíteros que estarão hoje à tarde indo para a Caatinga, que Deus esteja os levando, os guardando e os trazendo também na segurança do Senhor Jesus. E até então à noite, bom almoço, bom descanso, Deus os guarde e vos abençoe.